Descobri que minha irmã tem mentido sobre nossa família para seus amigos por anos. Há cerca de 3 anos, minha irmã mais velha, Leia, nome fictício, de 17 anos, passou por uma mudança radical em sua personalidade da noite para o dia. Ela deixou de ser a irmã mais velha doce e confiável para se tornar um pouco irritada e reclusa. Parou de fazer suas tarefas domésticas e demonstrava atitude quando alguém a lembrava, passava o dia inteiro em seu quarto, e assim por diante. Na época, eu tinha 12 anos e só pensava, por que ela está agindo assim? Meu irmão, com 21 anos, já havia se mudado e estava ocupado com a faculdade. Inicialmente, meus pais atribuíram isso aos hormônios típicos da adolescência, o que tecnicamente fazia parte do problema. No entanto, numa noite, ela saiu chorando do quarto e nos disse que era bissexual. Meus pais a apoiaram muito, assim como meu irmão, que é gay. Eu, na época, não tinha muita compreensão sobre esse tipo de coisa, então não entendi até que meus pais me explicaram e mostraram por que era tão importante para ela, e eu apenas disse, legal, fico feliz por você, cis polegar apontando para cima. Enfim, o comportamento dela melhorou depois disso, e ela voltou a ser gentil conosco, embora não passasse tanto tempo comigo, o que é compreensível, já que qual adolescente quer ficar perto da irmã mais nova, certo? Avançando 3 anos, eu achava que eu e minha irmã éramos próximas novamente, pelo menos era o que eu pensava. Tanto eu quanto meus pais percebemos que os amigos dela começaram a agir de forma estranha conosco. Não nos falavam quando vinham para cá, se é que vinham, faziam comentários irônicos ocasionalmente ou reviravam os olhos quando falávamos. Era estranho, mas, mais uma vez, isso só acontecia quando eles estavam por perto, o que era raro. Então, eu e meus pais meio que ignoramos, pensando não precisam gostar da gente. Descobri agora o motivo desse comportamento, cerca de 1 hora atrás, mais ou menos. Eu estava assistindo tranquilamente a um anime quando meu telefone começou a vibrar loucamente. Quando chequei, fui adicionada a um grupo no Instagram pelos amigos dela, onde basicamente estavam me criticando por ser uma pessoa horrível. Estavam me chamando de homofóbica, mimada, irmã terrível, filha adorada, destruidora de lares? Eles diziam que eu precisava pedir desculpas à minha irmã por abusá-la, então obviamente estou confusa. Quando expressei minha confusão, disseram para eu parar de agir como se fosse inocente. Mais tarde, perceberam que eu estava falando sério e realmente não sabia do que estavam falando. Foi aí que me mandaram várias capturas de tela de conversas entre eles e minha irmã. Resumindo, minha irmã inventou uma história selvagem sobre nossa vida e como a tratamos. Nossos pais são extremamente homofóbicos e vão expulsá-la aos 18 anos por causa de sua sexualidade. Quando ela se assumiu, eu rapidamente me tornei a filha favorita, sendo mimada e conseguindo tudo o que quero, e por isso a trato mal por diversão. Eu a agrido, roubo, quebro suas coisas, a ofendo verbalmente e a chamo de termos homofóbicos. E não apenas meus pais permitem, eles encorajam. Ela é obrigada a fazer todas as tarefas e cozinhar em casa, incluindo limpar meu quarto, essa garota não sabe cozinhar. Mentiu sobre outras coisas, como ter autismo, e inventou que eu zombava dela por isso, o que é louco porque sou eu quem tem autismo. Há muito mais, as capturas de tela remontam a cerca de 2 anos, então ela tem contado essas coisas para eles por quase 3 anos. Perguntei por que demorou tanto para eles me confrontarem, e disseram que ela os implorou para não confrontar ou falar conosco sobre isso, porque aparentemente isso pioraria as coisas para ela, e o plano dela era cortar relações conosco quando fizesse 18 anos. Mas eles não conseguiram se conter desta vez porque a coisa mais recente que ela contou a eles foi que aparentemente descobri sobre o rapaz de quem ela gosta e está falando e imediatamente encontrei as redes sociais dele e comecei a mandar mensagens para ele, e agora ele não fala mais com ela. Então, não foi o abuso, mas isso foi a gota d'água para eles. Haha. Refutei o máximo que pude, enviei a eles fotos de festivais de orgulho aos quais fomos juntas, enviei fotos nossas, tiramos muitas juntas, e fotos do meu irmão com seu namorado. Eles ficaram irritados, mas pedi que não fizessem nada até que eu descubra como lidar com isso, porque aparentemente minha irmã é a ovelha negra abusada da família, e eles concordaram. A conversa sobre eu roubar o rapaz de quem ela gosta aconteceu algumas horas atrás.
Verifiquei minha irmã e ela estava dormindo tranquilamente, então ela não sabe sobre o grupo de conversa. E eu? Estou tendo muitas emoções em relação a isso, chocada, magoada, com raiva. Parece um tapa enorme na cara. Não sei como lidar com isso, nem mesmo sei por que ela está fazendo isso. Por atenção? Não sei. Reddit, o que devo fazer? Atualização. Conversei com meus pais e foi mais ou menos como eu esperava? Em parte sim, em parte não. Também sei que isso está meio atrasado, peço desculpas por isso. Fiquei acordada a maior parte da noite, A porque estava lendo seus comentários e o que mais, e B porque não conseguia dormir muito, haha. Dormi cerca de 2 horas. Mas segui o conselho óbvio que vocês me deram e tirei capturas de tela de tudo, incluindo as mensagens do grupo de conversa da noite passada. Meu pai chegou em casa mais cedo do que minha mãe, e minha irmã tem um emprego de meio período, então falei primeiro com meu pai. Obviamente, ele ficou furioso, chocado, magoado. Foi difícil assistir isso acontecer, já que amo meu pai. Ele também se desculpou muito, já que eu fui quem teve que descobrir isso e sentar com ele. Enfim, minha mãe chegou em casa, e meu pai quis falar com ela sozinho, então fui para o meu quarto. Isso foi a parte inesperada. Ouvi meus pais discutindo muito, e vou pular os detalhes, mas descobri depois que minha mãe sabia das mentiras de Leia. Ela descobriu cerca de 5 meses atrás e não contou ao meu pai. Não sei os detalhes, mas aparentemente ela fez minha irmã prometer que não faria mais isso e apenas confiou que ela cumpriria? Haha. Dá para dizer que meu pai ficou muito irritado. Leia chegou em casa, e as coisas pioraram, mais gritaria, da parte de Leia. Foi difícil não ouvir, porque eu estava literalmente na casa, mas meu pai disse que Leia estava socando e arranhando as próprias pernas, ameaçando se matar, também gritando que ia me matar. Então, fiquei meio assustada em sair do meu quarto, nunca ouvi minha irmã gritar assim antes. Meu pai já estava bravo porque minha mãe foi pelas costas dele e o deixou de fora de algo que envolve o filho deles. Minha mãe se defendeu, dizendo que estava apenas protegendo Leia e que ela é apenas uma criança. Mas meu pai é inteligente o suficiente para perceber que Leia claramente não está mentalmente bem e disse que ela precisava ser internada em um hospital psiquiátrico, muitos de vocês disseram o mesmo. Pelo que ouvi e pelo que meu pai me contou, minha mãe implorou para ele não fazer isso, mas meu pai já estava irritado com o que ela fez, então ameaçou deixá-la se ela não colaborasse. Houve mais discussão, mas eventualmente eles a levaram para o hospital, e obviamente eu não a vi. Eu e meu pai estamos agora na casa dos meus avós, lado do meu pai, e ele não está atualmente falando com minha mãe, mas disse a ela que se ela tentar tirar Leia de lá, está encerrando o casamento deles. Também falei com meu irmão, e obviamente ele estava magoado, mas preocupado com nossa irmã, então é isso. Meu pai e eu conversamos muito, boas conversas, ele se desculpou por tudo o que está acontecendo, mas não é culpa dele, então não há nada para perdoar. Se algo, eu me sinto pior pela situação, mas eu e meu pai estamos bem. Não tenho certeza exatamente em que pé está o relacionamento dos meus pais agora, mas meu pai me disse para não me preocupar com coisas de adultos e apenas focar em ser uma criança e ir para a escola, então é isso que vou tentar fazer. Mas, basicamente, é tudo por agora. Vou atualizar se algo mais acontecer. Obrigada novamente, Reddit. Atualização 2, vou começar com algumas coisas positivas primeiro. Consegui ver meu irmão e seu namorado. Eles me levaram e meu pai ao cinema e jantar, foi muito divertido, me fez esquecer um pouco das coisas. O ano novo foi muito divertido, passei com a família do meu pai. Não compartilhei muitos detalhes com os amigos porque isso é uma questão familiar, mas pelo que eles sabem, têm sido muito solidários e doces. Agora, sobre outras coisas. Leia deveria sair no dia 1º, mas isso não aconteceu. Ela saiu no dia 5 e está em casa com nossa mãe. Novamente, repito que não sei como todas essas coisas funcionam. Tive uma conversa com meu pai sobre não me sentir confortável em voltar para casa e ficar perto de minha irmã e mãe, pelo menos por enquanto. Ele foi muito compreensivo, mas teve que voltar por razões óbvias, e meus avós ficaram mais do que felizes em me manter lá, haha.
Sobre minha irmã, pelo que sei, no primeiro dia em casa, ela não falou com ninguém e basicamente dormiu o resto do dia. O segundo dia foi um pouco difícil, ela não ficou feliz por não ter recuperado o telefone ou por ter perdido alguns privilégios. Minha mãe tentou brigar com meu pai a respeito, mas basicamente desistiu, pois ainda está em maus lençóis com ele. Quando minha mãe descobriu que eu não estava voltando para casa imediatamente e não estava muito aberta para falar com Leia sobre a situação, ela ficou bastante chateada e me enviou uma mensagem. Basicamente, ela disse que eu não posso ficar brava com Leia porque ela não está bem e precisa de todo o apoio que pode ter agora, e aparentemente ela está angustiada porque não quero falar com ela e estou piorando as coisas. Ok, literalmente, nunca me importei menos. Leia tem depressão, ansiedade, não sei mais do que isso, exceto que ela está sendo medicada. Tenho quase certeza de que meu pai conversou com a terapeuta de minha irmã para atualizá-la sobre a situação. Meu pai mexeu no telefone de minha irmã, e não foi bonito. Ele encontrou um grupo de conversa onde minha irmã e seus amigos basicamente assediavam uma garota da escola delas. Motivo? Sem ideia. Não apenas para essa situação, mas para toda a situação em geral, meu pai teve que encontrar os números dos pais dos amigos de Leia e informá-los sobre o que estava acontecendo. Não faço ideia do que está acontecendo com eles, mas não é da minha conta. Leia admitiu que mentia em busca de atenção e simpatia falsa e que nunca pretendia que isso fosse tão longe, não tenho certeza se acredito completamente nisso. Não acho que eu precise, mas meu pai também quer me colocar em terapia, então estou apenas indo com isso, haha. Grande problema agora, minha mãe continua mimando e permitindo minha irmã. Minha irmã sabe disso também, então não tem ido falar com meu pai sobre nada porque sabe que ele vai realmente ser um pai para ela. Minha mãe vai tentar manter firmeza com Leia, mas depois começam as lágrimas e blá blá blá, é irritante e está deixando meu pai chateado. O fato de minha irmã saber que pode fazer minha mãe fazer o que ela quer é manipulativo e nojento. Voltei para a escola e Leia está voltando em breve, estou preocupada com quando isso acontecer. Muitos de vocês disseram que ela pode tentar inventar alguma história com professores ou orientadores, mas também, no momento, minha irmã essencialmente não tem amigos, e eu também não vou falar com ela na escola, mesmo sendo as consequências de suas próprias ações, mas não consigo deixar de sentir pena dela. Só não quero que os ex-amigos perdedores dela venham e sejam insuportáveis com ela. No final do dia, acho que inevitavelmente haverá uma reunião com Leia, meus pais, os ex-amigos e seus pais, e a garota que Leia e seus amigos assediaram. Já disse isso em um comentário, mas vou repetir aqui também, independentemente do que todos vocês pensam, não planejo perdoar ou falar com minha irmã tão cedo, haha. Ela não recebe uma passagem livre porque sua saúde mental está péssima, ela escolheu ativamente fazer algo nojento e continuou fazendo isso por 3 anos. Ela não apenas inventou mentiras sobre como eu a trato, ela e sua turma de perdedores ativamente zombavam e difamavam meu caráter sempre que podiam. Aparência, hobbies, interesses, tudo era alvo. Eu nunca deixaria alguém falar sobre minha irmã da maneira como ela permitiu que falassem de mim. Eu a amo e sinceramente espero que ela melhore, mas não preciso gostar dela, minha mãe pode pensar que sou uma mimada, e minha irmã pode chorar o quanto quiser, não me importo. Vai levar muito tempo para eu confiar nela novamente, isso honestamente me aterroriza até o âmago, como uma pessoa pode ser insanamente falsa, literalmente me deixa perplexa. Problema principal agora. Mamãe e papai. Meu pai queria lutar pelo casamento deles, ele realmente queria, procurou aconselhamento matrimonial e terapia individual imediatamente. Mas depois de mais conversa briga sobre minha irmã, minha mãe mentindo e continuando com suas besteiras, meu pai acabou descobrindo algo muito repugnante que minha mãe estava escondendo dele, o que o deixou com o coração partido. Eu preferiria não entrar em detalhes, mas tenho certeza de que vocês têm algumas ideias, ainda estou deixando tudo processar. Então, não, meu pai não planeja continuar com minha mãe. As coisas estão um pouco difíceis agora, meu pai não pode simplesmente sair de casa, principalmente porque minha irmã se recusa a deixar minha mãe, compreensivelmente, meu pai não quer deixar Leia sozinha com ela. Então, ele está ficando apenas até que algumas questões legais sejam resolvidas, e não planejo voltar tão cedo.
Isso é basicamente tudo por agora, não sei se vou atualizar novamente, teremos que esperar para ver. Amo muito meu pai, ele é meu melhor amigo, então vou fazer o meu melhor para animá-lo e ser uma boa filha durante esses tempos.